Primeiro eu queria agradecer à comissão organizadora, na pessoa do Márcio, cadê o Márcio? Está por aí, pelo convite. Eu acho que é uma oportunidade boa para a gente discutir algumas coisas que a gente já vem pensando e trabalhando com algumas pessoas sobre sistemas agroflorestais e discutindo alguns aspectos teóricos, mostrar um pouco na prática o que a gente vem fazendo. E eu, em particular, vou falar um pouco mais das experiências que a Embrapa Florestas vem desenvolvendo, né, no sentido de trabalhar com sistemas agroflorestais ecológicos, porque existem sistemas agroflorestais não ecológicos e existem os ecológicos, né? Então, eu vou tentar dar uma pincelada aqui no trabalho que a gente vem fazendo e espero que vocês gostem, que apreciem. Tá? E se eu falar demais, por favor, me cortem, porque eu, geralmente, quando gosto da coisa, eu vou falando e vou falando. Você pode pôr? Ah, já está. Bom, o tema que me foi dado é para falar do estado da arte, potencial e papel dos sistemas agroflorestais no futuro da agricultura. E, para começar, né, nada mais do que tentar... A gente sempre busca definições, né, das coisas. E eu tentei fazer uma definição de agrofloresta que fosse uma definição bem simples, a partir de várias definições, né? E eu cheguei nessa definição, que, na verdade, não se resume, né, só o que está escrito aí, mas se resume a uma questão muito mais antiga, né, do que você colocar planta, bicho, árvore, tudo junto, pensando nesses benefícios que eu coloquei ali, né, questão de autoconsumo, geração de renda, serviços ambientais, mas vem de uma prática que foi desenvolvida há séculos por muitas comunidades tradicionais por todo o mundo. Então, a agrofloresta, como prática, é uma experiência muito antiga. E, infelizmente, na evolução da agricultura e da prática florestal mesmo, e da prática pecuária, né, ao longo das últimas décadas, esse conhecimento todo foi perdido. E o que a gente está procurando com as nossas experiências em agrofloresta é justamente resgatar essas práticas tradicionais, né, que, na verdade, eram práticas agroecológicas, porque usavam a natureza como exemplo e como modelo de produção. Então, assim, só para citar alguns sistemas agroflorestais tradicionais que a gente tem no Brasil, né? A gente tem ainda sistemas onde as pessoas cultivam e produzem usando a natureza como apoio para essa produção. Então, todo mundo já ouviu falar do cacau sombreado, o café com banana sombreado de Minas Gerais. O sistema da Pracatinga, que é um sistema tradicional comum, era muito comum na região metropolitana de Curitiba, que era um sistema onde se fazia uma rotação de 7 anos da cultura da Bracatinga, e depois que tirava a Bracatinga, fazia a lavoura. Aí a Bracatinga vinha da regeneração natural, o pessoal deixava crescer 7 anos, cortava, fazia a lavoura. E assim esse processo se manteve durante anos, né? Infelizmente, agora a gente tem questões legais que estão desmotivando os agricultores a continuar esse sistema, mas é um sistema que foi desenvolvido para a produção de lenha, principalmente, e outros benefícios, obviamente, que a Bracatinga traz, que a gente até vai conversar mais para frente, mas que, infelizmente, também está deixando de existir por uma série de fatores que eu não vou mencionar aqui. As caívas, que são um sistema tradicional também de uso de animais com pastagem embaixo de áreas de florestas, é muito comum no Planalto Norte de Santa Catarina. Eu imagino que alguns de vocês talvez até devam conhecer, já tenham ouvido falar das caívas. Os faxinais, que são sistemas coletivos de uso da terra. Eu acho que é uma experiência totalmente inédita que foi desenvolvida aqui na região centro-sul do Paraná, né, de uso de coletividade de trabalho, de uso de recursos, né, onde os animais eles pastejam numa área coletiva, não é propriedade de ninguém aquela área de floresta. A erva mate sombreada, né, que são sistemas também que foram desenvolvidos pelos agricultores aqui na região centro-sul do Paraná para a produção de erva mate, produzida sob um dossel de floresta nativa. Os quintais agroflorestais, que agora recentemente começaram a fazer vários estudos e descobriram que os quintais são verdadeiras riquezas em termos de diversidade genética,
né? Existem alguns trabalhos fazendo resgate de materiais de abóbora, de mandioca. E aí o trabalho muito importante das mulheres na questão dos quintais, né? Porque a mulher tem aquela mania, né? Vai visitar a vizinha, vê uma mudinha, quer levar, quer plantar e troca, e quer ter tudo junto. E tem a questão também da segurança alimentar da família, a questão da saúde, a questão das frutas para fazer geleia. Tudo isso num quintal florestal. Pensando novamente no que é uma agrofloresta, né? Hoje, com essa questão toda do avanço da agricultura convencional, dos sistemas de produção intensivos, o mais premente que a gente vê que uma agrofloresta deve fazer é resgatar a árvore de novo na paisagem, trazer a árvore para compor a paisagem e os sistemas de produção. Quando eu trabalhei na região de Pato Branco, o oeste do Paraná, e eu era muito acostumada a trabalhar ali na região do Centro-Sul, na região da Araucária. Quando vim para cá, andava aquele planão, assim, não via uma árvore, aquilo me dava uma desolação. E o meu colega Machado, do Iapar, mas menina, bate, olha que campo bonito. Ele era gaúcho, né? Pampeiro, acostumado com isso. E eu disse, que bonito, o que você está vendo de bonito aí? Não tem uma árvore. Então, a essência da agrofloresta é a gente ver a árvore com bons olhos. Né? E eu vou dar alguns exemplos de como a gente conseguiu fazer plantios de árvores em algumas propriedades onde jamais se imaginava, né, que poderia ser feito isso. Então, esse resgate do papel da árvore na propriedade é muito importante. Bom, quando a gente fala, então, né, de sistemas agroflorestais, a gente pensa, de um lado, a gente tem a agricultura convencional, né, desenvolvida com base em monocultivos, perda de biodiversidade de uma forma geral, biodiversidade de solo. Foi muito comentado aqui nas palestras anteriores a importância de você ter a diversidade do solo, a diversidade de inimigos naturais. A gente tem perda de matéria orgânica, não tem praticamente ciclagem de nutrientes, perda de nutrientes no solo, dependendo do tipo do solo, né? Você tem perda por lixiviação, perda por erosão, alta exportação de nutrientes, e por conta disso você tem que repor esses nutrientes todos, ou que são exportados via produção, ou que são perdidos via erosão e lixiviação do solo. Por outro lado, a gente tem uma floresta, né, onde a gente tem um processo de sucessão vegetal. Então, cada planta tem o seu tempo e o seu espaço num processo de recuperação, de restauração de uma floresta. E isso a gente tem que entender como que se dá isso. A gente tem uma alta diversidade de espécies, tanto acima do solo quanto abaixo do solo. A gente tem um acúmulo de matéria orgânica, né, por conta de toda a serrapilheira que é depositada no solo, galhos, folhas, flores, frutos. E tudo isso proporciona um acúmulo de matéria orgânica, uma ciclagem de nutrientes intensiva, dinâmica, que consegue manter uma floresta produtiva. E essa alta produtividade provém justamente desse equilíbrio de nutrientes que se desenvolve em função dessa diversidade de fauna do solo, em função dessa diversidade de espécies que existem, cada uma ocupando o seu nicho dentro da floresta, cada uma com um papel diferente dentro da floresta. Então, quando a gente corta a floresta, quando a gente cortou as florestas para fazer agricultura, a gente simplificou tudo isso. A gente acabou com toda essa diversidade. Quando a gente tenta retornar para a floresta, a gente vai complexificar. Por isso que não é muito fácil fazer agrofloresta, né? Os sistemas agroflorestais ecológicos, eles têm que se basear muito no conhecimento das florestas naturais do local onde eu vou desenvolver o meu sistema agroflorestal, né? E o meu foco aqui muito vai ser justamente trabalhar em cima de espécies nativas. Porque o conhecimento com base em espécies exóticas, eu acho que ele está bem ampliado, está bem desenvolvido. Agora, as nossas espécies nativas, a gente não conhece isso delas. E elas, gente, nós moramos num país tropical, com exceções de Curitiba, mas a diversidade nossa de espécies é muito grande. E a gente não usa, acho que, 1/10 dessa diversidade, né? Então, quando eu estou falando de sistema agroflorestal ecológico, eu fiz questão de colocar esse nome, é justamente para a gente entender os processos naturais
que estão à nossa volta, começar a observar melhor a natureza, conhecer melhor as nossas espécies, que eram coisas que os nossos antepassados lá, o pessoal dos faxinais, das caívas, conhecia muito bem. Eles sabiam as espécies que eram para remédios, as espécies que eram para fibras, as espécies que ajudavam na adubação da erva mate, que estava lá no faxinal. Então, uma das questões muito importantes dos sistemas agroflorestais é tentar resgatar esse conhecimento natural do nosso ambiente natural. Eu usei o primeiro livro do Altieri para tentar embasar de como fazer um sistema agroflorestal ecológico. E fiz um resumo de o que eu penso que seriam os princípios ecológicos, então, para a gente fazer uma agrofloresta. Conhecer a sucessão. Quando a gente abandona uma área, por exemplo, era muito comum os agricultores usarem pousio. Todo mundo sabe o que é pousio? Sabe? Não sabe. Tem alguém que não sabe o que é pousio? Pousio era recuperar a fertilidade do solo por meio do abandono da área. Os pousios eram de 5, 10, 15 anos. A vegetação nativa vinha e os agricultores voltavam a cultivar aquela área. Era uma adubação verde com espécies nativas. Isso por uma série de fatores, questão de falta de área, de aumento das famílias, divisão de terras, isso praticamente deixou de existir hoje. Então, as pessoas não deixam mais áreas em pousio, a vegetação natural se refazer. E as espécies, elas seguem uma sequência lógica no desenvolvimento da floresta, certo? Então, não começa crescendo lá já uma embuia, por exemplo. Começa crescendo as herbáceas, as vassouras, enfim. Tem um processo todo, inclusive, de adaptação. Se uma área está mais ou menos degradada, vão aparecer diferentes espécies. A questão do hábito de crescimento. Tem áreas, por exemplo, extremamente degradadas, que a gente vê um aparecimento muito grande de cipós, de lianas, que ficam lá, que é muito difícil de trabalhar, material com espinho. Então, conhecer um pouco também esses hábitos. A questão dos sistemas radiculares. Quando você tem uma floresta mais evoluída, você tem exploração de diferentes camadas do solo. Então, você não tem competição entre as espécies. Como eu falei antes, cada uma ocupa um nicho diferente. Uma tem um sistema radicular mais profundo, outra tem um sistema radicular mais superficial. Não há competição numa área de floresta. A questão dos ciclos de nutrientes, que é a base para a gente trabalhar a questão da produção da agrofloresta. Então, conhecer a diversidade e as estratégias interespecíficas de nutrientes. As espécies que acumulam mais cálcio, mais potássio, espécies, por exemplo, que são as leguminosas, tendem a acumular mais nitrogênio. A questão da fisiologia da planta, se é uma C3, se é uma C4. A associação com micorrizas e bactérias. Quanto isso ainda tem para ser estudado? Eu vou mostrar uma espécie aqui, que a princípio ela é normalmente conhecida como mobilizadora de fósforo, e apareceu nitrogênio na folha dela. Então, o desconhecimento que a gente tem sobre a fisiologia, a associação de micorrizas, bactérias, a própria produção de biomassa, muitas leguminosas, a gente não conhece a produção de biomassa, a relação carbono-nitrogênio delas. É muito pequeno esse conhecimento ainda. E a questão da estrutura do solo. Sem estrutura do solo, a gente não tem água, não tem retenção de água, não tem vida no solo. E nem vou me ater aqui, porque também isso foi comentado nas palestras anteriores. E na questão de interações insetos, doenças, plantas, para fazer controle de doenças, fazer controle de pragas, a manutenção da diversidade de espécies, a questão da diversidade de macro, meso e microfauna do solo, e a presença de inimigos naturais. Desconfigurou aí. Deixa eu ir adiante. E tem uma questão que é muito importante, além de toda aquela parte do conhecimento da natureza em si. Existe um conhecimento que às vezes é um pouco relevado, mas que a agroecologia procura resgatar, que é o conhecimento da socioeconomia das famílias que vão trabalhar com a agrofloresta, ou que trabalham com a agrofloresta, e os aspectos culturais.
Da parte de socioeconomia, a questão da organização social, se as comunidades estão mais ou menos organizadas, se elas já têm um trabalho conjunto, têm um trabalho coletivo. A questão da disponibilidade de mão de obra em implementos, a gente sabe que a questão de mão de obra hoje é um assunto bem sério, né? A gente tem regiões onde os jovens estão simplesmente indo embora e os velhos estão ficando no campo. Então, essa questão da sucessão é uma questão muito importante. A questão de disponibilidade de mercado, de preços, a disponibilidade de capital e crédito, políticas públicas voltadas para a questão de agrofloresta, né? É importante ter a noção desse contexto. A questão da assistência técnica, né? Hoje é um prazer a gente ver o pessoal da Emater aqui, né? Outros técnicos aqui envolvidos nessa discussão toda, e coisa que a gente não tinha há 20... Vou relatar a minha idade agora. A gente não tinha 20 anos atrás isso, não tinha, né? Era a discussão do pessoal da universidade, o tal dos bicho-grilo, e acabou por aí, né? E hoje essa discussão está ampliando, então isso está ficando muito legal. De saber que a assistência hoje tem gente dedicada também a essa discussão. E os aspectos culturais, que do meu ponto de vista, né, são os mais importantes. E ontem foi uma agradável surpresa quando eu assisti a palestra da Márcia, falando das galinhas dela, de todo o resgate. Eu até me emociono quando eu falo. De todo o resgate que ela está fazendo com aquela população do Nordeste, lá do Espírito Santo. Aquilo é uma coisa linda, gente. É a nossa diversidade que está sendo resgatada. Né? Então, eu acho que esse conhecimento tradicional não é uma volta para o passado ou volta para o atraso. Né? Que muita gente falava, você vai fazer agrofloresta, vai fazer agricultura orgânica e voltar para o passado. Vou voltar para o passado, sim, mas vou descobrir como é que eles faziam, o conhecimento que eles tinham para fazer aqueles sistemas, né, que tinham um equilíbrio, que tinham uma convivência harmônica com a natureza, que tinham uma sabedoria de uso das espécies, e que isso tudo está se perdendo. Infelizmente, está se perdendo. Se a gente não voltar hoje nessas comunidades, com os mais velhos, conversar com eles, resgatar todo esse conhecimento, muita coisa de conhecimento tradicional para ajudar a gente a construir as nossas agroflorestas vai ser perdido. E daí nós vamos ter que, por nós mesmos, tentar descobrir isso sozinhos. E vamos gastar um tempo nisso. A questão da crença, ideologia, gênero, isso com certeza, né, influencia na questão dos sistemas, no uso dos recursos naturais. Né? Como na Índia as pessoas não comem a vaca, elas idolatram, né? A gente aqui também tem crenças em relação à proteção da natureza, à proteção de determinadas espécies que são utilizadas em rituais. Elas têm um valor, e isso tudo faz parte do conhecimento. E isso tudo tem a ver com a agrofloresta. E a questão das histórias, né? Nós estamos temos um projeto agora com a Erva Mate, e a gente está resgatando a história oral das comunidades que trabalham com erva mate nos sistemas tradicionais da erva mate. E está sendo muito legal. Está sendo muito interessante o pessoal do UEPG que está trabalhando com isso, de conhecer uma história que nunca foi contada e que agora ela vai ser contada por quem realmente exerceu e fez essa história. Bom, como que a gente faz um sistema agroflorestal? Bem simplificadamente, eu dividi os sistemas agroflorestais em 2 tipos de sistemas. Um que é baseado em consórcios simples, né, por que não? Né, existem plantas, por exemplo, que você não pode sombrear demais que ela não produz. Então, eu tenho que usar menos sombra. A gente, como mora na região sul, centro-sul, tem inverno, se a gente quiser produzir comida, produzir plantas solares, a gente até pode ter árvore no sistema, mas a gente não pode sombrear demais. Então, a gente tem várias formas de usar as árvores em diferentes desenhos, mais ou menos complexos. Né? E o mais complexo seria o sistema agroflorestal, baseado na sucessão florestal. Bom, a primeira experiência que eu quero falar aqui é o trabalho complementando o que o Evandro já falou do CPRA, do sistema silvopastoril que a gente tem lá, agroecológico. A gente fez... Aquela ali é uma imagem, então, as linhas ali de plantio das árvores. A gente fez uma avaliação, principalmente do crescimento de copa, para ver como que seria a convivência entre espécies diferentes,
plantadas na mesma linha. Então, o que a gente fez foi plantar, além daquela lista de espécies, tem outras espécies, mas a gente se fixou no estudo nessas espécies aqui só. A gente tem uma linha de plantio misto de espécies. A gente não uniformizou, não homogeneizou. Porque o objetivo era justamente ver isso, como que cada espécie crescia e se desenvolvia naquela situação de plantio. Então, são 21 piquetes, 3 metros entre árvores na linha e 20 metros entre linhas, né? 21 metros entre linhas. E a gente, para fazer esse estudo, usou a altura das espécies e a gente mediu os raios de copa. Fizemos 8 orientações dos raios de copa. E as espécies que a gente trabalhou, então, foram aroeira, canela branca, o angico vermelho, o angico branco, araribá, abracatinga, feijão cru e a timbaúva. Essa é uma imagem, então, ali mostra o araribá, para quem não conhece. O araribá não é nativo lá da nossa região, né, mas foi introduzido no sistema até para a gente ver como é que ia se desenvolver. O angico branco já ocorre, né, em algumas partes da região metropolitana de Curitiba. A aroeira, que é uma espécie comum, que ocorre de norte a sul do Brasil, na areia, enfim. E a abracatinga, que é uma espécie nativa, muito comum lá na região. Então, são 4 das espécies aqui para vocês verem o estágio em que a gente fez essa avaliação delas. E o primeiro resultado que a gente teve, então, foi mostrar que as espécies se distribuíram em 3 estratos diferentes. O primeiro estrato, superior, que foi ocupado justamente pelas espécies de maior crescimento, que foi o angico branco, a timbaúva e a abracatinga. Um segundo estrato, que foi a canela branca, o angico vermelho e a aroeira, e um terceiro extrato do araribá e do feijão cru, que provavelmente cresceram menos em função da questão do clima, porque elas não são de clima frio, elas são de clima quente. Então, o feijão cru, na sua região de origem, provavelmente teria crescido mais. Como lá no CPRA a gente tem um inverno rigoroso, frequência de geadas e tudo mais, eles cresceram menos. Mas cresceram, se desenvolveram e estão lá, firmes. Um outro resultado é a questão da projeção da copa. Então, em função daqueles raios que a gente mediu de copa, a gente fez os desenhos dessa copa. E aí, o que a gente observou? As espécies do primeiro estrato, do estrato superior, elas, por característica, têm o desenvolvimento de uma copa ampla. Né? A timbaúva, o angico, a aroeira, um pouco menos, mas eles fazem uma copa larga. E o que a gente observa é que na linha, né, houve um estreitamento do crescimento da copa na linha e um alongamento da copa na entrelinha. Já as espécies, o araribá, o feijão cru, elas cresceram mais soltas, mais largadas, porque elas estavam no estrato inferior. Então, aí, elas mostraram como é a copa delas de verdade, porque elas não tinham competição entre elas. E no caso da aroeira, do angico vermelho, né, elas conseguiram também, porque elas ocuparam o estrato médio, elas também não tinham competição, elas conseguiram fazer uma copinha redondinha, sem limitação de copa. Por que disso aqui? É possível fazer sistema silvipastoril baseado em multiespécies, em plantios mistos. Eu não dependo só de plantar uma espécie só na hora que eu tenho que, eventualmente, tenho que tirar a espécie, por exemplo, o eucalipto. Vou cortar o eucalipto. Aí vem o sol, tudo de novo, tem que plantar, muda de novo, começa tudo do zero. Aqui não. Aqui, conforme vai vencendo o ciclo da espécie, como é o caso da abracatinga, a gente já tirou muita abracatinga lá da área, tira a abracatinga, mas já tem uma aroeira, já tem um feijão cru para substituir a abracatinga. Então, a gente estabelece, por meio de plantios, uma sucessão de espécies, né, na linha de plantio. Mas tem que ter esse conhecimento. E uma coisa que a gente observou também é, tipo, aquelas de copa larga, a gente tem que plantar mais distanciado, até para impedir essa competição entre copas. Uma outra experiência nossa, e aí é um trabalho que eu comecei na época que eu trabalhava lá na região de Pato Branco, né, nas redes de referência, é um trabalho que foi feito em Realeza, junto com a Embrapa, na época também, a Embrapa acabou assumindo, que é naquela propriedade, está bem delimitada ali, naqueles 2 cordões mais de fora que vocês veem,
à esquerda é o limite da propriedade, aquele capão acima também é o limite da propriedade. A propriedade do camarada é isso. Eu não lembro agora qual é a área dele, mas o nome dele é Silvio, e ele trabalhava com produção de leite. Trabalhava com gado Jersey, e aquela área à esquerda era a área que ele fazia lavoura no verão e pastagem de inverno. E a gente chegou para ele e falou, tipo, desafiou ele assim, você não topa plantar louro pardo? Fazer uns cordõezinhos de louro pardo na propriedade? Topo. Um cara novo, de uma região onde falar em plantar árvore em área de pastagem, área de lavoura, área mecanizada, é uma ojeriza. Eu não sei como é que está hoje lá o pessoal do Sudoeste e do Oeste, mas, meu Deus do céu, vai atrapalhar a minha mecanização, vai impedir eu com o meu maquinário. E ele topou. E a gente voltou lá, fizemos medições durante 10 anos desse louro pardo. Com 10 anos, a gente tinha plantas com quase 30 centímetros de diâmetro, né, árvores. E o louro pardo é uma espécie madeireira muito interessante, né, uma madeira para laminar, para fazer construção interna, fazer forro, fazer piso, fazer móveis. Só que está lá na floresta, um pouco que tem dele, e é uma espécie que faz o que a gente chama de desrama natural. Ele cai os ramos naturalmente, a gente não precisa podar os ramos dele. Né, tem embaixo ali, vocês veem uma imagem, né, de uma parte do renque, de louro pardo. Então, foi assim, foi uma coisa que foi uma surpresa agradável, a gente vê o agricultor topar fazer isso. E mais agradável ainda ou menos agradável, enfim, foi ver que ele não queria tirar um pé de louro, porque a gente falou, nós vamos fazer uma seleção do material aqui, porque tinham árvores que estavam meio dominadas, árvores que estavam meio ruins. Vamos fazer um desbastezinho aqui, tirar, deixar o material melhor, até para cruzar, para coletar semente, para fazer muda, para repor e tal. Não, não, não. As vaquinhas, quando é o inverno, ficam tudo na sombrinha, vão andando na sombra, não quero tirar a sombra. Então, assim, uma coisa simples, mas numa região que não tem isso por cultura. A cultura é terra plana, terra para lavoura, por que eu vou botar árvore? Um outro trabalho que a Embrapa vem desenvolvendo, e isso começou com um colega meu, o Baggio, acho que muita gente já deve ter ouvido falar aqui do Hamilton Baggio, é um dos precursores em sistemas agroflorestais dentro da Embrapa Floresta. Eu trabalho em Machadinho, na região noroeste do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, infelizmente, quase que acabou com as ervas nativas deles, né? E eles plantam, lá em Machadinho, um material que é uma mãe só, de pais desconhecidos, e eles produzem clones dessa mãe. Que é um material que eles dizem que tem um sabor mais suave, mais uniformidade na produção das mudas, enfim. E os agricultores nessa região, a maioria são todos ervateiros, plantavam erva mate a céu aberto. E aí a Embrapa veio com uma proposta de arborizar esses ervais, plantar árvores distribuídas dentro desses ervais. Para melhorar a questão de fertilidade, então algumas das espécies que foram usadas são espécies como o angico e a canafístula, são espécies leguminosas, né, que derrubam folha, incrementam a matéria orgânica do solo. O louro pardo, que é típico da região, porque ali é uma transição da floresta umbrofilamista para a floresta estacional, então o louro é comum naquela região. A gente vê louro e de vez em quando vê umas manchinhas de bracatinha, bem estranho assim. E foi feito um acompanhamento, do crescimento dessas espécies, ao longo desses quase 20 anos que a Embrapa tem de pesquisas lá, e da produção da erva mate próxima dessas áreas arborizadas. O que se constatou, de resultados desses 20 anos de avaliação, é que algumas espécies foram mais favoráveis para o desenvolvimento da erva mate, principalmente o angico e a canafístula, que tem uma copa mais permeável. Então, embaixo, as ervas situadas embaixo dessas árvores, elas mantinham a mesma produção que uma erva produzida a pleno sol, com todos os benefícios recorrentes do plantio dessas árvores no sistema. Lá na região mesmo, ocorre uma espécie nativa, que eu acho que alguns de vocês também já ouviram falar e talvez até conheçam, que é o timbó, que é o terror dos gaúchos. Que o diga o Evandro e a Simone aqui.
E um agricultor naturalmente conduz a erva mate embaixo do timbó. Ele viu o benefício do timbó, é uma leguminosa, ele é caduco, que depõe as folhas de tanto em tanto no outono, inverno. O timbó, então, como eu falei, é uma espécie nativa dessas regiões, é uma pioneira longeva. Os principais usos dela são para lenha, construções e inseticida, mas a Embrapa também desenvolveu uma pesquisa de uso dele como adubação verde, principalmente pela quantidade de nitrogênio que ele tem nas folhas. Então, foi implantado umas aleias aqui em Colombo, lá em Colombo, na Embrapa Florestas, de 5 por meio metros, e durante, acho que 15, 16 anos, foi feita corte anual, e medido a biomassa e a produção de nitrogênio desse material. Então, a poda aos 20 centímetros de solo, ele é uma espécie que rebrota, diferente da bracatinga, que você corta, ela não rebrota. Então, isso é uma vantagem muito grande. Então, ele teve uma produção de mais ou menos 1,4 quilos de biomassa seca por planta. Isso equivale a 3,13% de nitrogênio. E se a gente pensar num plantio de 1.000 plantas por hectare, isso equivaleria a uma contribuição de 240 quilos de nitrogênio por hectare ano. Para que comprar ureia? Para que esterco, em alguns casos? Então, assim, é uma espécie que é considerada, por muitos, uma espécie invasiva. Ela tem alguns problemas com toxicidade, mas é uma questão de saber usar a espécie. Cada espécie no seu lugar, cada espécie com seu uso definido. Então, aqui algumas experiências que a gente fez com produção de medicinais no município do Turvo, adubação de fruteiras, em cobertura, depois que você colhe. Normalmente, depois que você colhe as frutas, você faz essa aplicação do timbó em cobertura, põe um pouco de palhada em cima para ajudar a reter o nitrogênio. Outras espécies que a gente está começando a pesquisar, conteúdos de nitrogênio, carbono e outros elementos que possam vir a ajudar na questão do fornecimento de nutrientes para as culturas. Uma delas é o engafejão, que é maravilhoso de produção de biomassa. Tem em torno de uma média de 2,7% de nitrogênio. Ainda tem um pouco, traz cálcio também. Cálcio, principalmente se tratando de olericultura, é muito importante, certo? A manduirana, que é uma Senna macranthera, que é mais da região litorânea, que tem 2,5% de nitrogênio. E a espécie que eu comentei lá com vocês, que todo mundo falava, que ajuda a mobilizar fósforo e tal, que é o fumo bravo, tem 2% de nitrogênio na folha. E que ninguém dá nada pelo fumeiro. Mas os agricultores de Machadinho deixam o fumeiro nas áreas de erva mate, porque vem benefício do fumeiro para a erva mate. Isso é um conhecimento tradicional deles. Observaram que onde não tem fumeiro a erva fica mais ou menos, onde tem fumeiro a erva já fica mais verdinha, mais bonita. Provavelmente se deve a esse nitrogênio das folhas. Uma outra espécie que a gente está pesquisando, que não tem praticamente nada, é o mulungu eritrina especiosa, que dá no litoral. Então, a gente fez colheita de folhas dela e a gente chegou a 3% de nitrogênio na folha. Então, pensando em usar ela para alguns sistemas agroflorestais, para arborização, áreas que têm problema de produção, nosso litoral, a gente tem muito problema de encharcamento de solo, e ela é uma espécie que vai muito bem em áreas de solos com lençol freático mais alto. A questão dos SAFs sucessionais, não vou nem falar da Barra do Turvo, porque é o SAF que todo mundo conhece, mas vou falar do caso das florestas com araucária, onde a gente tem que conhecer um pouco o processo de sucessão para pensar como bolar sistemas agroflorestais. Então, a gente tem uma fase pioneira, uma fase herbáceo-arbustiva, composta por vassouras, gramíneas, asteráceas, enfim, e uma fase arbórea, que o principal representante é a bracatinga. Depois, uma fase intermediária, onde entram araucárias, canelas, os cedros, palmeiras, e uma fase avançada, onde entra a erva mate. A erva mate não é de sol, a erva mate é de sombra e de fase mais avançada. Ela se desenvolve naturalmente em fases mais avançadas da floresta, junto com a embuia e junto com a maior parte das fruteiras nativas. A guabiroba, a cerejeira, elas todas entram em fases mais adiantadas da floresta. Então, quando você vai plantar essas espécies a pleno sol, as coitadinhas ficam ali penando, coitadinha. É difícil de fazer produzir. Por quê? Porque não é o ambiente delas natural. E a gente, então, desenvolveu em Caçador, que é onde a Embrapa tem uma estação,
uma série de experimentos, de trabalhos, né, baseados em sistemas agroflorestais e baseados em sistemas tradicionais de manejo agroflorestal, porque a gente está, na verdade, fazendo o que os agricultores fazem nas propriedades deles para converter áreas dominadas pela taquara em áreas de produção de erva mate. Então, essa é uma área onde a gente entrou roçando a taquara, era dominada totalmente pela taquara, como vocês podem ver ali, nessa imagem. Um dossel de bracatinga e vassourão, que são espécies de estágios mais iniciais da floresta, porque a floresta não consegue avançar porque a taquara segura a sucessão natural. Então, quando esse dossel, provavelmente ele deve ter uns 10 anos, uns 10, 11 anos, que foi quando teve a seca da taquara. Daí a taquara permitiu que essas espécies viessem, depois a taquara tomou conta e não permitiu que mais nada viesse. Então, a taquara, área de floresta que você vê de fora, bonita, e você entra no subbosque e tem taquara, está fadada a acabar, porque as árvores de cima vão morrer e a taquara não vai deixar nada vir embaixo. Então, por meio desse manejo, que é um manejo que os agricultores já fizeram, né? Agricultor que tem remanescente de floresta, assentamentos em Bituruna, a gente viu muito agricultor fazer isso. Tinha um dossel, tinha taquara, ele entrou roçandinho, veio a bracatinga, ele começou a trabalhar com erva mate, enriquecer a erva mate. Isso a gente está reproduzindo lá na nossa área. Então, aqui é uma área onde a gente fez uma limpeza com trator esteira para juntar a taquara, porque era uma área que podia entrar com trator, as árvores eram mais espaçadas. Um mês depois já começou a regeneração da bracatinga, semeada naturalmente, porque a gente expôs a semente ao sol. Começamos o plantio de erva mate. Isso aqui, 6 meses depois. Isso tudo é bracatinga nativa, não tem uma bracatinga plantada aqui. A gente começou o plantio de erva mate nessa fase dos 18 meses, já tinha um ambiente mais sombreado. E isso aqui aos 30 meses. Então, a gente já está fazendo desrama da bracatinga, tem a erva mate ali do lado esquerdo, vocês conseguem ver a linha da erva mate. Estamos plantando araucária e estamos conduzindo a regeneração natural. Embuias, canelas, algumas frutíferas já estão entrando aí. E a gente está restabelecendo uma floresta, fazendo produção nessa floresta. Com que base? Então, a gente começa com a supressão da taquara, conduz a regeneração natural da bracatinga e outras espécies nativas, enriquece o subbosque com erva mate. A gente vai fazer roçada do subbosque, que é o que os agricultores fazem antes de colher erva mate. Faz o manejo das árvores adultas, faz desrama, eventualmente elimina a árvore morta, a árvore seca, deposita todo esse material na área. É o mesmo sistema do pessoal da Barra do Turvo, né? Só que adaptado para as espécies nativas da floresta da araucária. E aí a gente estabelece um processo de ciclagem de nutrientes que poderia ser natural, mas que é com a intervenção humana. A gente consegue aumentar a matéria orgânica, a diversidade microbiológica, a diversidade de nutrientes, ajuda a reter água por conta de toda essa matéria orgânica que está depositando no solo, com o objetivo de incrementar a produção de erva mate e manter um sistema de produção de erva mate ecológico livre da aplicação de insumos externos. Tentando manter esse equilíbrio nessa questão da ciclagem de nutrientes, na questão da diversidade, no controle de eventuais pragas que possam ocorrer na erva mate, pela diversidade que tem, pela presença de inimigos naturais que a gente consegue estabelecer nesse ambiente mais complexo. Para finalizando. A gente tem uma outra área também que a gente herdou lá na área da Embrapa, que é uma área que a Ipagre fazia agricultura, fez agricultura por mais de 25 anos, agricultura intensiva. Aquela imagem à esquerda de 2011, quando a gente pegou essa área, e agora em 2018. A gente começou os plantios em 2012, em 2018 está daquele jeitinho bonitinho ali, todo plantadinho. E a gente usou, uma das principais espécies que a gente usou foi o plantio da bracatinga. Por conta do quê? Ser uma espécie de rápido crescimento, produz sombra, proteção para o solo, a questão da produção da matéria orgânica, isso tem vários trabalhos mostrando a importância da bracatinga para melhoria, para a questão de restauração, né, da fertilidade inicial do solo. E a questão da produção também. A gente está pensando, não está pensando na bracatinga para bonito, só para restaurar. A gente está pensando em produtos. Então, a gente já
fez um desbaste de Bracatinga na área para abrir, porque daí começou a ficar a copa tocando, a gente plantou 1,5 na linha, com 6 metros, né, de distância. E agora, em 2017, ano passado, a gente fez uma avaliação nas linhas de Bracatinga da regeneração natural. E a gente viu que a Bracatinga serviu de puleiro para um monte de aves que não tinham antes na área, e elas trouxeram para a gente, de presente, mudas que vão substituir a Bracatinga quando a gente tirar a Bracatinga, quando vencer o ciclo da Bracatinga. Principalmente canela guaicá, aroeira, capororoca, vacum, pessigueiro bravo e cedro. Então, a gente coloca uma espécie que vai fazer um enorme de benefícios para a gente, além de ter um produto, que é, no caso agora, iniciar o produto Leia. A gente está fazendo o segundo desbaste agora, esse ano, né, tirando na linha as árvores para não prejudicar a erva mate, porque a gente introduziu a erva mate entre as linhas. Então, e isso fora que no início, na implantação, nesses 6 metros, a gente conseguiu fazer agricultura. Então, na implantação, a gente, 2 anos, conseguiu fazer roça de milho e roça de... Foram 2 roças de milho que foram feitas em 2 anos seguintes. Essa é uma vista da área, né, de cima da Bracatinga com erva mate. Um outro trabalho que a gente tem é de araucária, pensando principalmente em araucária para a produção de pinhão, enquanto a legislação não muda, enquanto a gente não consegue brechas na legislação. Com frutas nativas, como um araçá, tem um araçá amarelo muito produtivo lá, dá uma geleia saborosíssima. A Bracatinga de Campo Mourão, que foi semeada junto às árvores de araucária, que é uma espécie, Mimosa floculosa. É uma espécie excelente para regeneração, para restauração de solo, é uma espécie de ciclo curto, 3, 4 anos, mas que ajuda a recompor solo e ajudou a araucária, inclusive, a se desenvolver, né? E a nossa pecan, que é um pessoal do Rio Grande do Sul, resolveu fazer uma parceria com a gente para testar a nossa pecan nas condições de caçador, então a gente inseriu a nossa pecan também. Essa é uma vista, então, a parte da esquerda, que está mais sujinha de mato, é a parte das frutíferas, e a parte mais limpa é onde tem a nossa pecan, e tem umas linhas no final, perto do mato, lá de aroeira, para a produção da pimenta rosa. Os renques de araucária, então a gente plantou também renques, pensando daí já, principalmente em agricultura. Com 16 metros, a gente tem um parceiro, um vizinho da estação, que faz agricultura, cultivo de verão, principalmente, alternando soja com milho. E a gente tem os plantios também em alguns renques de goiaba serrana, que é um material que o pessoal da Federal de Santa Catarina nos cedeu, né, o professor Rubens Nodari e o Joel Donazolo têm avaliado esse material. Não sei o que o Joel está achando, mas eu estou achando que ela está muito bem lá, né? E é uma espécie que quase não é conhecida no Brasil, mas na Nova Zelândia é produzido tudo isso da goiaba serrana. Então, é tipo para mostrar assim, né, como a gente tem riqueza que a gente não usa. Essa é uma vista dos renques. Para finalizar, quais seriam os potenciais dos sistemas agroflorestais ecológicos no Brasil? A gente tem uma alta diversidade, né? Repetindo, a gente tem muita diversidade desconhecida de arbóreas, arbutivas, herbáceas, principalmente pensando em produção de biomassa e ciclagem de nutrientes para os SAFs. A gente tem um conhecimento tradicional que ainda existe e que a gente tem que correr para resgatar nos sistemas de produção, no manejo desses recursos naturais e no uso das espécies, para os diferentes usos dessas espécies, frutíferas, medicinais, fibras, enfim. O que eu vejo como potencial também é que está se acendendo uma luz de preocupação, né? Os agricultores, os consumidores estão mais preocupados com a produção de alimentos limpos, uma produção mais sustentável. E a gente tem questão que daí influencia muito política pública, né? Pensando em sistemas de produção mais sustentáveis, que é a questão do Acordo de Paris, que é a redução das emissões de carbono, e os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que tem a ver com questão de conservação de água, que tem tudo a ver com a agrofloresta, que tem a questão de soberania alimentar, que tem tudo a ver com a agrofloresta, né? Então, eu acho que essas duas questões, né, se a gente estiver atento e estiver cobrando dos governos políticas voltadas para atender a esses objetivos, né, eu acho que isso vai fazer uma diferença muito grande no desenvolvimento da agrofloresta, da agroecologia como um todo. Infelizmente, a gente tem gargalos, né?
A maior parte dos sistemas agroflorestais são desenvolvidos para a região de clima tropical. Por isso que a gente está concentrando os nossos esforços na região da floresta da araucária, porque não tem nada. O que é feito hoje é meio que transposto, né, dos sistemas tropicais, né, adaptado. Né, então, a gente está tentando justamente gerar um rol de conhecimento sobre a agrofloresta nas regiões de clima subtropical. A questão da alta exigência em mão de obra, e aí eu falo, né, de questão de operações em geral e da deficiência de mão de obra mesmo nas propriedades hoje. E por conta disso, a gente tem que pensar em cobrar dos nossos colegas engenheiros agrícolas ou técnicos o desenvolvimento de equipamentos apropriados para a agroecologia, para manejo de sistemas agroflorestais. Né? É tudo muito grande, muito grande, muito grande, mas a gente não tem equipamento para isso, e precisa. Né? Ninguém quer ficar lá suando o tempo todo. Eu acho que é uma tecnologia que tem que ser ou adaptada, né, ou criada, enfim. Ausência de estudos econômicos e energéticos para comprovar mesmo, mostrar cientificamente a eficiência desses sistemas agroflorestais. A questão da baixa organização da produção e comercialização, né, isso, infelizmente, é um problema recorrente. E a questão da legislação referente ao uso madeireiro de espécies nativas, que a gente sabe que, por conta disso, muitos SAFs não são desenvolvidos com espécies nativas, principalmente visando o uso madeireiro. Por isso que tudo que é espécie nativa, madeira nobre, vira tudo biomassa, infelizmente. E qual seria o papel dos sistemas agroflorestais ecológicos no futuro da agricultura? Buscar autossuficiência na produção de insumos. O agricultor ele tem que se liberar de estar comprando coisas, ele tem que diminuir ao máximo possível o custo dele de produção. O máximo do custo que ele tem que ter é a mão de obra dele. O resto, ele consegue tudo na natureza. E é o exemplo que eu dei aos adubos verdes perenes, né? Que a gente tem muita coisa aí para poder usar, já tem informação, mas tem que investigar um pouquinho mais ainda. A questão de diversificar a produção, seja para autoconsumo, seja para renda, agregar valor com novos produtos, né, pensando em mercados locais, no máximo mercados regionais. Exemplo disso é a pimenta rosa. Gente, a pimenta rosa dá muito. E hoje, boa parte da pimenta rosa que a gente consome é pimenta rosa que é coletada aqui, vendida para a Europa e é importada pela gente, engarrafadinha lá, com um adesivo bonitinho, beleza e tal. E você compra por 20, 30 reais. E as pimenta rosa dá até na beira da areia da praia, gente. Né? A guabiroba, que é uma outra espécie que a gente está trabalhando na Embrapa, desenvolvimento de geleias, já tem pedidos de uma sorveteria de Santa Catarina para produzir. Ela tem um paladar, ela mantém um gosto muito próximo da fruta. Né? Então, pensar em produção de geleias doces da guabiroba e de outras frutas, obviamente. E uma questão importantíssima que é a questão do planejamento, né, da propriedade, para conciliar uso com conservação ambiental. E aí eu gosto muito dessa figura, que é bem antiga, do pessoal da Encaper, que mostra como que a gente pode usar diferentes sistemas agroflorestais, né, multistrata, aleias, sistema silvipastoril. Quer dizer, a propriedade não precisa ter um SAF só, ela pode ter vários modelinhos de acordo com os objetivos do produtor, com as culturas que ele produz, com uma paisagem. Né? Então, você tem aleias que ele contém erosão do solo, segura a água no solo. Arborização de cultivos. A questão da APP, que é uma questão importante hoje, tem aí o CAR, que está aparecendo, que as pessoas têm que, todas as propriedades rurais têm que ter o CAR. Com isso vem os planos de regularização ambientais, as pessoas vão ter que restaurar áreas, né, com espécies nativas. É um desenho, é uma proposta, mas eu acho que é uma coisa que a gente é factível. Né? Precisa muito trabalho, precisa muito estudo, mas não é impossível da gente alcançar esse desenho no futuro. Obrigada.